Estamos de volta nesse segundo áudio sobre meu depoimento de fé e de convicção a respeito do Evangelho de Cristo. Vou continuar a dividir com você esta reflexão, então, sobre a minha crença em Deus. Quero deixar claro que meu Deus é Pai e o Deus eterno e Pai de Cristo Jesus também. Para mim, é importante declarar que creio no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho Cristo Jesus, cravando-o na cruz para cumprir seu propósito eterno em favor do homem, e no plano de redenção de sua soberania e reinado na terra. Sobre o evento seguinte à apostasia, virá a revelação e o governo do homem do pecado, o Anticristo, em 2027 até o ano 2033, também mencionado nas Escrituras. Quem tiver interesse, é só ler os textos proféticos de Daniel, Ezequiel, Jeremias. E, por fim, a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, descendo dos céus e sendo visto pelo mundo inteiro. Este fato é mencionado também em muitos lugares nas Escrituras, principalmente no livro do Apocalipse. Estes acontecimentos precisam ser conhecidos por todos, e, claro, a crença neles depende de todos. Mas preciso testemunhar e informar cada um deles como prova do meu amor a Jesus e amor àqueles que nada sabem sobre isso. Não vou dissertar sobre cada um destes eventos, mas quero apenas mencioná-los. Sobre o assunto religião, eu tenho uma pergunta. Será que existe diferença entre Deus e a religião? Eles têm a mesma natureza? Particularmente, eu afirmo categoricamente que são diferentes e que há muita diferença. E explico da seguinte forma. As religiões são a humanidade tentando encontrar algo que ela sabe que perdeu, mas não sabe o que é, e fica procurando e traz para si estes sistemas e rituais complicados, todos os costumes diferentes, esperando satisfazer esse desejo do seu coração. E por isso, temos todas essas religiões. Eu acredito em Deus. Em contrapartida, o que a ciência moderna e os ateus tentam ridicularizar. Acredito em Deus que criou o céu e a terra e que mantém tudo funcionando, como diz a Bíblia, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Acredito que, com base em evidências racionais, sem falar sobre questões de fé, a ciência surgiu nos séculos XVI e XVII, porque as pessoas esperavam encontrar leis na natureza e acreditavam que estas leis vinham de um legislador. Então, por isso, não tenho vergonha de ser tanto um observador do comportamento da ciência e da religião, quanto um discípulo do caminho, porque a fé em Cristo definitivamente me ajudou a entender ambos. O que me surpreende é que ainda há irmãos em Cristo, sérios, que insistem em que eu creia que não há problema ou diferença entre Deus e a religiosidade, como se fosse necessário optar pelos dois. Hoje eu vejo Deus de uma forma diferente das explicações religiosas. Deus não compete com leis religiosas. Daí afirmo porque creio que Deus é a resposta. Ele não tem a resposta. Ele é a resposta. Quem quer ter a explicação e a resposta sobre Deus é a religião. Por isso há tantas, cada uma explicando do seu jeito. No entanto, hoje em dia as pessoas tentam desesperadamente provar que sua religião é a certa, o que me parece um contrassenso. Se eu digo que uma transformação ocorreu em minhas concepções, estou assumindo a existência de um fato acontecido
em minha vida que mudou radicalmente toda a minha noção sobre Deus Pai. Sendo assim, digo que o pensamento ideológico pensa que é um absurdo desvencilhar-se do cristianismo e que a religião cristã é o caminho da verdade bíblica. Mas estes pensamentos, sim, são um absurdo e continuo tendo este pensamento. Quero destacar um dos argumentos principais para crer em Deus. Além de sua própria decisão e modelo em criar o homem do pó da terra, sua definição da origem humana é tão clara quanto a sua habitação. O homem não foi feito para morar no céu de Deus, como afirma o cristianismo protestante, porque esta afirmação e crença é conveniente para adotar padrões opressivos e ameaçadores contra os fiéis. Eu assumo que todos que acreditam nesta crença cristã protestante não conhecem Deus de verdade. Crer dessa forma e sobre a eternidade do homem é tão irônico e tão conveniente quanto a ironia do ateísmo sobre a evolução humana. Meus irmãos em Cristo argumentam que nossa morada eterna é no céu. Mas percebam que sua crença não está baseada nas Escrituras, mas sim nos argumentos teológicos de líderes que também não conhecem a verdade suficiente, ainda que não tenham segundas intenções. Todos nós sabemos o que acontece com a verdade quando indivíduos ou nações se sentem ameaçados e lutam para sobreviver, adotando assim qualquer tipo de religião para aplacar suas almas. Se os ateus e incrédulos estiverem certos ao acreditar que somos resultados de processos naturais, irracionais e sem propósito, isso nos dá motivos para duvidar da confiabilidade das nossas capacidades mentais. Veja, a pregação de Jesus foi: mudem suas mentes, traduzido no português como arrependam-se. Esta é uma palavra que não está na Bíblia original. Quando Jesus diz e começa a pregar, como foi a pregação de João Batista, arrependei-vos e crede no Evangelho, e crede no reino, ele está dizendo: mudem as suas mentes, prestem atenção agora o que eu tenho a dizer sobre o reino de Deus. Isto significa que teríamos razões para duvidar da validade de qualquer crença que essas capacidades produzam, incluindo o próprio ateísmo, a biologia e o naturalismo. Assim, parece que há um conflito entre a crença no invisível e a ideia de que a razão é direcionada para descobrir a verdade, conforme Jesus explicou. Os ateus ainda insistem que é racional para eles acreditarem que a evolução não foi feita para se buscar a verdade. Mas é irracional para mim não acreditar que a mente humana foi criada por Deus para entender e crer na verdade. A lógica do ateísmo bíblico afirma que a realidade da fé é pessoal e inteligente e que a religião funciona porque o universo e a mente humana que faz a sua crença são produtos da mesma mente divina, o que absolutamente não creio. Agora, sobre ética, ou seja, o comportamento ético-moral, assim como o racional, não precisa de uma crença religiosa para dar partida. Isso é consistente com o fato de que os humanos foram criados à imagem de Deus como seres morais e racionais. Assim como eu acho que a racionalidade não pode ser explicada sem Deus, eu também creio que a moralidade não pode ser explicada sem Deus. A religião surgiu de tradições judaico-cristãs, assim como o conceito de igualdade humana. Nós somos feitos à imagem de Deus. Existem pesquisas que mostram que pensadores russos achavam que poderiam abolir Deus e ainda manter os valores morais dos seres humanos, mas descobriram que não conseguiram e acabaram matando milhões de pessoas
por causa do ateísmo. Muito bem, no próximo áudio vou terminar esse depoimento de fé e continuo convidar você a estar comigo. Então, até lá e Shalom.